futuro. Ratão perigoso, trajado de lala, na régua e cheiroso. Se envolve sem medo, se joga no golpe, vai ser macetão. Sou Raíssa Dias, cantora de brega funk, e tamo aqui em Recife. Não percebi, me apaixonei na sua botada. Esse é o Beat Diáspora, que fala sobre ritmos e batidas periféricas pelo Brasil e pelo mundo. Tá rolando até de madrugada. Vem pra minha treta e quer um sexo forte. É tufi, tufi, pofi, 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 pofi. Só pufi, pufi, só tufi, tufi, pofi, 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 pofi. Só tufi, tufi. O brega mudou minha vida, né, mano? Eu vejo o brega mudar a vida de várias pessoas e amigos meus. É um grito de guerra, uma resistência, é mudança de vida. Só o brega funk tem uma batida de balde. Só o brega funk tem uma batida na madeira que vira instrumento. Só o brega funk tem uma batida na lata. A cultura de Pernambuco, Nordeste, toda mudou. Ele tem esse poder de juntar pessoas, valorizar as identidades que existem na comunidade, que geralmente são marginalizadas. O futuro do brega funk é ser mundial, internacional. O brega é comunidade, o brega é favela, o brega é povão. O povão é o Brasil. A cara do crime, de fuzil na mão. E aí, beleza? Favela vencendo. Com certeza. Valeu, Jéssica. Já escutou essa música aí lá? Você em São Paulo toca essa música aí? É Conde São Brega. Faço de mim o que quero. Faço o que quero em mim. Faço às vezes uma boa. O Conde era para ser considerado patrimônio histórico de Recife. Pô. Não tem nada o que falar do Conde. O Conde é o Conde, né? É o Conde. Porque, meu bem, ninguém é perfeito e a vida é assim. Antes da gente falar sobre brega funk, primeiro a gente tem que falar do brega. E estamos aqui, no Clube dos Pais, com o maior ícone do brega. Uau! Então, olha só, surgiu pra mim o brega por uma necessidade. Eu tinha uma banda de forró chamada Farofa com Shark. Aí então surgiu aquela banda, aquele pessoal lá de Fortaleza, com aquele forró estilizado e tal, e o movimento nosso caiu um pouquinho, né, o forrozinho. Aí foi quando surgiu o brega aqui, estourou de repente, aí eu chamei meus irmãos, rapaz, vamos pra aqui, que a praia aqui tá bandeira é essa aqui. Aí eu saí nas gafeiras pegando um LP, aí apareceu uma gravadora e nós estamos na luta até hoje. Tudo demais tem limite. Eu tenho uma grande curiosidade de saber a sua visão sobre o brega quando era reconhecido antigamente e o brega de hoje. Eu acho que tudo é evolução. Se a pessoa ficar na mesma coisa, naquela mesmice, ninguém consegue ir para canto nenhum. Mas quando tem uma pessoa que tem uma piedade em fazer isso, olha, eu vou fazer uma xícara quadrada, já é diferente da redonda, então assim sucessivamente a turma vai evoluindo. Tem isso, sabe? O público do brega em Recife, desde quem trabalha no meio fazendo e quem consome, tem essa bandeira de isso aqui é nosso. Isso aqui saiu daqui. Eu acho que você nascer em Recife vai ser impossível você chegar em qualquer esquina e não escutar o brega. Então, aquilo ali acaba virando meio que uma paixão, tá ligado? Tipo, eu não sei conviver sem escutar o brega. Eu acho que várias pessoas daqui de Recife também têm essa mesma parada. Então, eu acho que não foi eu que escolhi cantar o brega, tá ligado? Eu acho que o brega mesmo que me absorveu na... Vamos embora. E já era. Como todas as culturas de periferia e culturas negras, né, tendem a ser excluídas e marginalizadas e apagadas da história, né, você tem que procurar os mais velhos. E aí você vai perguntando, pô, mas quando você chegou, quem que era a sua referência? E no caso do brega funk, um único consenso quase
era de que o MC Leozinho foi o pioneiro. Onde tudo começou, tudo mora. É o Tocha, todo mundo tá ligado? E aí, Sá? E aí, Sá? Olha, amigo, chega aí pra conversar. Essa nossa intriga, ela vai ter que terminar. Não tem como não falar de Léo, se a gente for falar de brega funk, de brega, mas de Léo que fez o gênero, que fez o MC se criar aqui. Porque, na verdade, todo mundo queria ser jogador de futebol. Depois de Léozinho, todo mundo quis ser MC aqui em Recife. O general. Leozinho era um cara, ele tinha... Mano, é um cara que ele vinha de um funk... Querendo... Cenário louco, oh, sobrevivendo no inferno dentro de uma cela. Pagando só veneno, com saudade da favela. Ele falava de cadeia, dos irmãos encarcerados, de não sei o que e tal. E aí esse cara teve a sacada de começar a falar de amor. Para que nós não fique nessa discussão, ela chegou pra resolver a nossa situação. Eu vim para dizer o quanto... Eu queria saber, assim, como foi que você começou tudo isso? Então, velho, a entrada no brega, eu já vinha do funk, né? Tipo, eu tive que cantar brega pra poder o movimento, eu entrar no movimento. Porque como o funk era muito violento, a gente não podia fazer o show, velho. As músicas que os MCs cantavam, esses MCs também, cada um pertencente à sua galera, eram direcionados para cada uma dessas galeras. E o que acontecia? Essa rivalidade que ficava ali no baile, que a princípio era uma coisa, uma violência recreativa, digamos, ela foi se tornando mais séria, foi ultrapassando os limites da festa. E o que aconteceu foi que a polícia começou a reprimir isso também. Então eu fiz, se não dá pra eu entrar com funk logo, eu vou entrar no brega e depois eu venho com funk. Aí daí então eu pensei, então vou juntar os dois, o funk e o brega. Prazer! Deve te caô, preconceito só calado. Maneirinho na voz, por essa, meu futuro esperado. Com a novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar. Hoje o brega funk, junto com o frevo, né? Ela é a maior cultura do estado de Pernambuco, né? Tanto que esse ano o prefeito João Campos, daqui do Recife, reconheceu o brega funk como cultura do estado. Pra mim, é minha cultura, é de onde eu vim. Brega funk é brega funk. Estourou o mundo. Pra mim, ele representa dança, curtição, felicidade e tudo de bom, né? Porque não tem outro ritmo melhor que o brega funk, não. O brega funk, pra nós, de Pernambuco, é uma autoestima diferenciada, até porque, irmão, a periferia precisa do brega funk. Na minha opinião, o brega funk vai dominar o mundo. Com a novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Lança tudo que eu já lancei. Chapuletei. Então, eu queria saber como é pra tu toda essa conquista. E o que foi, assim, que o brega funk pôde te proporcionar de grande, sabe? Eu acho que o mais importante pra mim não é nem os bens materiais, mano. É você poder conseguir ajudar todo mundo que tá em volta de você, tá ligado? Sua família, seus amigos, até uma pessoa mesmo que não é amigo, mas que tá precisando, tá ligado? E você ter aquela condição, saber que o brega funk ali proporcionou aquilo ali pra você. A mudança foi de você começar cantando num estúdio onde o microfone era dentro do guarda-roupa, depois você tem um equipamento como hoje eu tenho, de você poder tocar sendo bem realista, por uma grade de cerveja, e hoje você alcançar um cachê de poder manter sua família, de você ir para um show de ônibus e hoje você ter sua própria van. Meu sonho como artista, velho, pô, eu quero um dia ter uma empresa, poder botar meus amigos lá tudinho, que na rua só aprende que não deve, tá ligado? Pelo menos se não der certo, pelo menos tentar, tá ligado? E já era isso, minha mãezinha já tá com a casinha top dela, já era, tudo tranquilo. W Beat que produziu, mais uma Brasil. Essa forma como o mundo é constituído aí dessas invasões e estupros e roubos explica muito para que a gente consiga entender a importância
de sacar esse beat diaspórico acontecendo por aí. O brega, por exemplo, ele basicamente está em cima de uma estrutura melódica e rítmica de bolero, que é uma música forte da América Central, toma conta da América Latina e ali pelos anos 50 chega até a Europa, pelos portos, marinheiros fazendo sua farra ali, tomando no boteco, e seguramente um dos Beatles foi lá e que doideira esses negão estão tocando aí, quero fazer isso. Quando eles vão tocar, vira iê, iê, iê. Então essa parada de um beat diaspórico é importante quando a gente detecta para que lado cada uma dessas coisas vai, porque ela explica muito do que a gente é. Eu acho massa isso do brega de inovar, sabe? Eu acho que o brega é muito inovador. E eu tive uma conversa um pouco com o Conde e ele falou um pouco disso, que o brega ele se modifica sempre, tá sempre se modificando, se renovando, porque o artista tem disso, né? Sim. De estar ali se desafiando a cada dia. E eu acho isso incrível e é muito importante pro brega funk, tá ligado? Eu acho que isso de o brega tá sempre se reinventando é pelo fato de, tipo, de tá vindo outras gerações, né? Porque, tipo, teve o Conde, ali era uma geração, aí teve Leozinho, que é outra geração. Aí teve eu e Tocha, que é outra geração, tá tendo os moleques agora, Neif. E isso tudo vai mudando, mano, tá ligado? Na verdade é o mundo, né, que tá mudando, as músicas vai mudando conforme o tempo vai passando, as coisas vão mudando. O brega é muito de absorver outros ritmos, tá ligado? Tipo, a gente mistura muito o brega com o trap, mistura o brega com swingueira, mistura o brega com o funk. Não tem limite, não tem limite. Teve uma época que eu fiz uma mistura de brega funk com Olodum, velho. Isso aí, pra mim, foi o auge. Eu já tinha misturado com tudo, com cúmbia, que eu gosto muito. Com cúmbia, brega lento, com bachata. Tudo que você imaginar, com frevo, com tudo. Quando veio pra misturar com Olodum, eu disse... Aí, isso aí foi uma espécie de Rugal, não tem como esperar isso aí não. Aí, não sei. Eu achava que não tinha como colocar mais nada de novo. O JS chegou, botou uma lá. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem ok, a unha... Eu peguei a lata da minha avó, juntei junto com a deles, da panela da minha avó, e aí deu certo. Coloquei também. Coloquei também, cachorro. Aqui, ó. Ele bate junto com o kicker, pra acompanhar o andamento da música. A lata da virada é tipo uma subida de escada, né? Só que aí vai acelerando. A diferença do brega funk também é o baixo, né? O baixo é onde tem o peso, o swing da música. Tem também o trompete também, que é bastante usado também no brega. Que é o swing. E daí faz a junção junto com a batida, né? O beat, ó, ela vai entrar aqui agora. Já encaixa junto com a sequência da lata. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. A capela no brega funk surgiu através de funk que estoura aqui em São Paulo, né? Pega o refrão da música, que é a capela, que estourou, e lá os artistas fazem só o início, né? O pré-refrão. Que para os outros a gente tá roubando, tá copiando, não. A gente tá juntando, a gente tá crescendo o nosso ritmo. Esse é o nosso jeito. E a gente ainda ajuda quem tá lá fora também. Tem a capela de Dani, a gente usa muito Dani, MC Dani de São Paulo. Marquezinho, bota soca tudo nessa porra. Soca na minha vai. Marquezinho, eu comecei a ter consciência quando a produtora já não tava mais me dando atenção. Eu falei, pô, eu tô aqui, eu não tenho nenhuma música produzida, eu mando uma voz pro cara de outro estado, no mesmo dia ele me manda a música produzida, e aí? Então aí que eu comecei, mano. Aí eu comecei a mandar pra um estado, mandar pra outro, aí eu comecei Recife, mano.
Aí eu comecei a mandar pra Recife, Fortaleza, aí foi estouro total. Mais de 10 milhões, 20 milhões de visualizações. Marquezinho, bota soca tudo nessa porra. Soca na minha bunda, vai. Marquezinho, porra. Marquezinho, bota soca tudo nessa porra. Soca na minha bunda, vai. Marquezinho, porra. Aqui foi de onde tudo começou. Sonzinho do meu pai que eu peguei. Aí aqui um notebook que travava mais do que tudo. Mas era o guerreiro aqui, era o guerreiro. Aqui também é os meninos da comunidade também. Sem camisa porque era um calor da bexiga aqui. E agora a gente vai encontrar, né, meu DJ, produtor, DJ Matheus. Tá cuidando aí dos processos de criação musical e tudo mais, né? Vamos embora. O quartinho é pequenininho, mas é geralmente o que acontece no brega, tá ligado? Quando os produtores geralmente começam em casa, no quarto, em pequenos espaços, para ganhar o mundo com brega funk. Estamos aqui na IPS, né? Junto com o DJ Matheus, produtor musical, e meu DJ também. Estamos aqui com o Manuel, que é um dos artistas da comunidade também, que começou na IPS e tal. E a IPS, de fato, significa Incríveis Personalidades de Salgadinho. Porque muitas pessoas da favela aqui não têm estudo, tem dificuldade para arrumar trabalho. E como eu também não tenho estudo, eu deixei de estudar para poder trabalhar. Foi essa maneira que eu consegui correr atrás, para poder evoluir, para poder crescer na vida. Tu acredita que o brega funk pode te levar a outros lugares? Pode ajudar muito a mim e a minha família também. Igual você me ajudou, eu vou ajudar o pessoal da favela também. Então, Matheus, eu queria saber pra tu, como é, tipo, produzir com pequenos recursos, tá ligado? Na verdade, eu não sei como é produzir com muito recurso, né? Porque eu nunca produzi. Sempre foi assim, sempre na dificuldade. E a questão do meu quarto aqui é a luta, porque o cara acorda, tem que já arrumar, levantar a cama pra poder já virar, dar uma ajuda na acústica e já virar o estúdio, né? Aí vira 2 em 1. Todo dia, 2 em 1. Joguei as cartas na mesa e a 300 na pista. Já virei comentário nos status das bandidas. O brega, ele atua justamente na construção de identidade para aqueles que tiveram todos os espaços negados, né? Aqueles que a gente não vê representado na grande imprensa ou só vê representado na mídia quando é para falar de desgraça, de tragédia, de morte, de droga, de assassinato. O brega funk aparece para criar uma outra imagem, um outro discurso, um outro sentimento mesmo, né? A periferia de lá com a periferia daqui, eu acho que é semelhante. A gente sempre tem a mesma carência. A gente nunca tem a atenção do governo, a gente nunca tem a atenção de ninguém. Assim, se a gente não fizer pela gente, se a gente não se unir, se a gente não se abraçar, nada vai acontecer, mano. O grito do brega funk é justamente daquele cara que tá na periferia e ele saber que ele pode fazer aquilo ali e que aquilo ali pode mudar a vida dele. Eu acho que só pelo fato de a gente não ter ido pro lado errado e ter conseguido se manter com algo certo, que é a música é certa, o futebol, professor, qualquer coisa, tá ligado? Não é do lado errado. Só por a gente ter feito isso, a gente já é uma inspiração, tá entendendo? No bairro da gente. Recife é uma cidade muito apartada. É gente branca, morando isolada. Tudo que você acha de legal que vem daqui é feito por gente preta. Mas só chega nos outros lugares quando gente branca vai lá falar. A favela, ela é cultura. A favela, ela é cultura. E eu acredito que por todo mundo consumir a cultura da favela, a favela poderia ser muito mais valorizada. Tá ligado? Porque vim daqui, velho. Tem um caso que eu gosto muito, que é o do Marley no beat, um produtor que fez Tome na Pepeca, a música do Tchevchenko Eu Louco, que foi muito importante, né, para a expansão do passinho. Ele começou a produzir num notebook que era dado nas escolas públicas do governo. Esse notebook, né, que travava mais porque tudo era lento que só, mudou a vida desse cara, porque foi ali que ele começou a fazer música, né? E também mudou os rumos do passinho, os rumos da música em Pernambuco, do brega funk e da música em Pernambuco. Então, se um computador dado na mão desse cara, que nem era para ele fazer música, né? Ele não teve um direcionamento para isso.
Se esse único computador mudou tanto assim a história, imagina o que aconteceria se a gente tivesse escolas de música baseadas, focadas nessa música eletrônica feitas com computadores, né? Tem uma música incrível, tem uma arte incrível produzida por aqui que precisa ser expandida ou precisa ser introduzida a algum mercado. Mas isso está muito apartado ainda. As histórias não são contadas por eles. De repente, essa é a grande potência do brega funk. São eles contando as próprias histórias. O brega funk, assim como outras músicas, né, afro e eletrônicas, ele inverte a lógica tradicional de o dançarino vai acompanhar a música que está sendo tocada ou que foi feita. No brega funk, os DJs, os produtores fazem a música pensando no movimento. Eu já pensei nisso pra galera já dançar, fazer essa dança. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, tum. E daí vai surgindo, né? É natural, a gente vai escutando na cabeça e já vai fazendo. Já vai vindo o espaço já. Aqui, né? A gente é diferenciado. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Precisa da galera que dança, tem que ter passinho, tem que ter... O gingado, tá? Gingado tem que ter, né? Que ele paga todo o mal que ele te fez. Antes de tudo, os MCs de brega funk sempre pensaram em Recife. Sempre pensaram nas comunidades do Recife e aí depois, né, nas áreas mais ricas do Recife e tal, mas sempre pensaram primeiro aqui. Quando foi que o brega funk realmente, o nome brega funk chegou num nível nacional e todo mundo ficou entendendo o que era aquilo, foi com a MC Loma. Só que a MC Loma foi a ponta do iceberg. E por que o brega funk fez sucesso justamente com a MC Loma? Porque já tinha todo um movimento muito sólido aqui. O nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. Quando começou as danças viralizar e pá, eu falava muito, fazia, pô, o brega funk vai estourar, porque não tem como não, pô. É um ritmo muito... Pô, a gente vê aqui, mano, toca o brega funk aí, o povo enlouquece, tá ligado? Verdade. Não é possível que só aqui que o povo vai gostar desse ritmo, não. Tem gente que me marca do Japão, do lado do país que eu nem sei qual é o nome. Tem gente que marca lá, faz vídeo dançando, ouvindo o brega. Tá? Eu acho que o brega já tá chegando, né? Até quem vem de fora quer curtir o brega funk, quer saber como é. Meu tio mora na Dinamarca, viu? Ele vem aqui, ele quer curtir o passinho. Até o Saci dança o brega funk. Envolvimento diferente, eu ensino a vocês, a vocês. Como tu vê, hoje em dia, as mulheres chegando para ocupar esse espaço, sabe? Para estar lá marcando presença também, dizendo assim, ó, aqui também tem mulher para representar. Hoje em dia, a galera quer cantar o brega funk, a mulherada tá vindo, as meninas novas aí, várias MCs novas aí, a menina quer ser MC. E as mulheres têm que cair para dentro mesmo do bagulho. Antes não tinha nenhuma mulher, velho. Antes era muito difícil ver uma mulher, tá ligado? Hoje já é mais comum, tá ligado? E que apareça mais. Homem escroto não tem perdão, nem dá tapinha na minha bunda. Quando eu chegar no baile, sentando e quicando, tu fica na tua. Se tu não respeitar, a ideia é uma só. Tá daqui no baile, nós passamos ceró. Ao som do batidão, vou balançando um rabetão. Eu sento, quicando até o chão. A gente é rodeado de preconceito, ainda mais mulher, que não pode falar isso, não pode fazer aquilo. Então, assim, eu fui me desconstruindo e fui aprendendo também. Que não é assim, só um homem pode? Só ele pode falar que vai fazer, que vai acontecer e ele não é julgado? Como assim, a mulher não pode fazer também? Aí foi começando a entrar na minha cabeça. Claro que eu tive vergonha, muita vergonha de cantar. Não cantava com ninguém no estúdio. Hoje é diferente, mas foi difícil adaptar, cantar umas paradas que eu nunca tinha cantado. Tipo, na frente da minha mãe, na frente da minha família, assim, não foi fácil. Mas a gente dança conforme a música, então... Quando a gente tem um sonho, nada para a gente, nenhum obstáculo, nenhuma pedra para.
a gente acaba representando, sabe? Aquilo que elas querem ser, tipo, eu posso ser conhecida também, eu posso arrobar o que eu quiser também, eu posso subir num palco, dançar uma música, mas, como é que eu posso dizer? Mais quente, assim, e ser respeitada também. A gente é muito admirada por mulher. Gente, é incrível, é incrível. Porque mulher não pode chamar um palavrão, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Pode. A gente luta realmente para isso, para que a mulher possa fazer o que ela quiser, sem ser julgada, sem ser apontada, sem ser perguntada o porquê que ela está fazendo. Recife tem de ruim tudo que tem em todo lugar. Mas o que Recife tem de bom, só tem aqui. Quero deixar uma mensagem aí pra rapaziada, dizer que o Brega Funk tá de porta aberta pra todo mundo, não importa quem seja, não importa a classe. O Brega Funk tá aqui pra abraçar todo mundo, que a gente quer ver o estado de nós lá em cima também, no topo. O Brega Funk é a união. Você fazer uma horta lá no centro de São Paulo, ver tudo aquilo crescendo, ver uma fruta, você plantar uma árvore e ver ela crescendo e dizer, essa árvore eu plantei. Eu sempre me perguntei por que eu não, mulher preta, favelada, sapatão. Eu sou o que eu sempre quis que existisse, mulher preta, poderosa, independente. Mas nem sempre foi assim, só papo de visão. A dor sempre foi maior em mim por ver os meus lutando por respeito, igualdade e educação. Aqui não, meu irmão. O suor foi de sangue. Eu tive que ser para vocês reconhecer que a favela é o que vocês consomem. Na cultura tem meu nome, sobrenome Brega Funk, a voz que tu conhece como tu nunca viu e ouviu. Raíssa Dias, mais uma que explodiu. Funk demais. Se eu fosse definir o brega numa palavra, eu acho que a palavra seria paixão mesmo, amar mesmo o brega. O Brega Funk, na minha opinião, ele só atinge 20% da sua potencialidade. Ele tem muito ainda a dar. O importante é que todos estão se beneficiando, que estão crescendo, estão mudando a vida de várias pessoas. Isso é que é importante. Então o brega é isso. O brega é uma música boa que toca dentro de você, toca o seu coração e faz com que você solte a energia que tem dentro de você.